Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre hemostasia e anticoagulação, parte 5, avaliando a coagulação. Os mecanismos de hemostasia podem apresentar alteração e, dependendo do momento da hemostasia, da etapa da hemostasia, ela pode apresentar alterações que podem ser captadas através da avaliação clínica e da realização de alguns exames. A hemostasia primária, muitas vezes geralmente relacionada a alterações plaquetárias, podem se apresentar com sangramento de pele, mucosa, a apresentação de petequias, púrpuras, muitas vezes com aumento do tempo de sangramento, mas com a manutenção do tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado dentro dos seus valores normais. A hemostasia primária pode estar alterada tanto por alterações plaquetárias oriundas de doenças congênitas ou adquiridas, utilização de antiplaquetários, hipotermia, sangramento, hemodiluição e outros. A hemostasia secundária, por outro lado, corre por conta de alterações tanto de quantidade quanto de função dos fatores de coagulação e, em geral, se manifestam através da realização de exames alterados que são específicos ou mais direcionados à via intrínseca, como o tempo de tromboplastina parcial ativado, ou da via extrínseca, como principalmente o tempo de protrombina. Em geral, a via intrínseca se manifesta com alteração, então, do tempo de tromboplastina parcial ativado, e a causa dessas alterações podem ser congênitas, com alteração de quantidade ou funcionalidade dos fatores de coagulação da via intrínseca, fator 12, 11, 9, 8, e até dos fatores da via comum. Em geral, esses fatores também podem estar alterados por hipotermia, uso de heparina, entre outros. A via extrínseca, mais relacionada à funcionalidade do fator tecidual e do fator 7, pode apresentar, então, também alteração funcional ou redução da quantidade de fator de coagulação, também por hemodiluição, hipotermia e alterações congênitas e utilização de substâncias como, por exemplo, o varfarin, que bloqueia a maturação do fator 7, 2, 7, 9 e 10, fazendo com que haja dificuldade da sequência de ativação dos fatores de coagulação. Algumas situações também podem apresentar com alteração de hemostasia devido a alterações vasculares, como púrpuras, equimoses e hematomas, que podem ser decorrentes de alterações de pequenos vasos que podem gerar, então, facilidade de sangramento. O conhecimento prévio de história relacionada a distúrbio da hemostasia, como, por exemplo, pacientes que fazem utilização de medicação profilática contra fenômenos tromboembólicos ou pacientes que possuam alterações já conhecidas, congênitas ou adquiridas relacionadas às etapas de hemostasia, podem direcionar a realização dos exames adequados para se diagnosticar a fase ou o estado de equilíbrio das patologias ou da medicação em utilização. Em geral, a alteração de plaquetas ou de fator de von Willebrand, que podem levar à alteração da hemostasia primária. As alterações da hemostasia secundária, como foi dito no diapositivo anterior, correm por conta de alterações funcionais ou quantitativas dos fatores de coagulação, sendo direcionado o tipo de exame a ser realizado de acordo com o tipo de patologia conhecida ou o tipo de medicação utilizada. É importante lembrar que em algumas situações agudas e emergenciais, alterações de fatores de coagulação, principalmente alteração de fibrinogênio, podem levar à alteração de fatores de coagulação, à alteração da capacidade de coagulação e a dosagem do fibrinogênio, do cálcio, a manutenção de temperatura em situações de cirurgia de urgência
são etapas e procedimentos que são essenciais à manutenção da hemostasia no transoperatório. Lembrar sempre que a manutenção do cálcio, da temperatura do paciente, o estado ácido básico, entre outros, são de fundamental importância para o bom funcionamento dos recursos naturais de hemostasia. Entre os exames laboratoriais para a avaliação da coagulação, o tempo de sangramento é um dos exames mais antigos, porém seu valor é mais histórico, uma vez que ao longo do tempo vem sendo progressivamente desacreditado. É feito através de duas técnicas principais, a técnica, o método de Eve e a técnica, o método de Duke. Ambos são feitos através de punção da pele, o método de Eve através de uma punção de 1 milímetro de profundidade e 10 milímetros de comprimento, e o método de Duke, um procedimento através de punção com 3 milímetros de profundidade, mas é uma lesão pontiforme, e a cada 30 segundos é feita a secagem do sangramento para medição do tempo até a parada do sangramento, que em geral tem o seu valor normal entre 1 e 9 minutos. Valores acima de 9 minutos sugerem disfunção plaquetária e valores acima de 15 minutos sugerem disfunção importante plaquetária, provavelmente necessitando de intervenção imediata. Em geral, não é mais realizado de forma consistente, e o seu valor atualmente se encontra apenas em casos em que a contagem plaquetária e os exames de coagulação, como tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativado, encontram-se dentro de valores normais, porém com situação de sangramento. Assim, o tempo de sangramento sugere que, apesar do número de plaquetas se encontrar dentro do seu valor normal, que é entre 150 e 450 mil plaquetas por milímetro cúbico, essas plaquetas se encontram disfuncionais, e assim o motivo do sangramento é essa disfunção, que pode ser causada por alterações congênitas, como doença de von Willebrand, Glanzmann e Bernard-Soulier, que são patologias relacionadas à alteração da hemostasia primária. Doença de von Willebrand, como sabemos, leva à diminuição do fator de von Willebrand, que interfere com a capacidade das plaquetas de adesão e agregação. A trombastenia de Glanzmann, relacionada à deficiência da glicoproteína 2B3A, e a síndrome de Bernard-Soulier, relacionada à deficiência da glicoproteína 1B910. Então, são alterações que levam à incapacidade de agregação plaquetária, adesão e agregação plaquetária. Existem também as alterações adquiridas, como alteração ou deficiência de vitamina C, intoxicação alcoólica, alterações hepáticas, leucemia e uso de drogas que alterem a capacidade plaquetária de adesão e agregação, como o uso de aspirina, anti-inflamatórios não hormonais e alguns antibióticos como penicilina, a utilização de anticoagulantes como heparina, a streptokinase e outras substâncias relacionadas podem também alterar a capacidade de funcionamento adequado das plaquetas, levando então a essa alteração funcional. Portanto, a contagem plaquetária é de fundamental importância no preparo de pacientes para cirurgias de grande porte, com risco de sangramento e com história de uso de drogas que alterem a função plaquetária, pacientes que tiveram sangramento importante, com possibilidade de desenvolvimento real ou perspectiva de acontecer a hemodiluição, com alteração da contagem plaquetária. Porém, a contagem plaquetária, mesmo dentro de valores normais, pode esconder uma incapacidade funcional que pode ocorrer por conta dos motivos elencados nesse diapositivo.
A dosagem do fibrinogênio também é de extrema importância na avaliação de pacientes que eventualmente podem ser portadores de afibrinogenemia crônica, hipofibrinogenemia crônica, doença hepática em estágio final, desnutrição de grau avançado, coagulação intravascular disseminada e situações em que o paciente pode apresentar redução dos valores de fibrinogênio sérico, que são considerados normais em torno de 200 a 400 mg por decilitro de sangue, e em recém-nascidos entre 125 e 300 mg por decilitro. Esses valores, portanto, podem estar reduzidos nas situações apresentadas, também em situações de consumo, além da coagulação intravascular disseminada, no sangramento intenso, onde pode haver consumo de fibrinogênio, mas também pode estar aumentado em algumas situações, como doenças inflamatórias crônicas, acidente vascular encefálico, síndrome coronariana aguda e em doenças inflamatórias. Devido inclusive a isso, o fibrinogênio é considerado uma proteína de fase aguda e assim pode estar aumentada nessas situações. O fibrinogênio deve ter a sua concentração verificada em situações de risco e em preparo pré-operatório de situações em que se prevê sangramento importante. Além desses exames, outros são de extrema importância na avaliação da capacidade hemostática do paciente, como vamos ver nos diapositivos a seguir, mas também a manutenção de condições fisiológicas, metabólicas e normotermia são importantes na manutenção de um funcionamento adequado da hemostasia. Em indivíduos que mantêm o cálcio normal, a temperatura normal, o pH normal, em geral, tem melhor capacidade de funcionamento dos fatores de coagulação em plaquetas. Também na avaliação de pacientes com suspeita de coagulação intravascular disseminada, a dosagem de produtos de degradação de fibrina, principalmente os dedímeros, são de bastante importância na avaliação e no auxílio na tomada de decisões. O tempo de protrombina é um exame desenhado para a avaliação da via extrínseca da cascata de coagulação e tem a sua execução realizada através da obtenção de uma amostra de sangue que é depositada num frasco num tubo contendo citrato de sódio, que é o quelante de cálcio. Se ligando ao cálcio, ele mantém o sangue anticoagulado e após esse preparo, esse sangue é mantido numa temperatura de 37 graus Celsius. Importante a observação do limite ideal de volume de coleta, uma vez que há necessidade de manutenção de uma relação entre volume de sangue e volume de citrato, que é obtido através da marca mantida no frasco. Essa marca ela é preparada pelo fabricante e deve ser respeitado esse volume, que deve atingir essa marca. Sem atingir essa marca, o laboratório provavelmente vai rejeitar a amostra devido à inadequação da relação entre sangue e quantidade de citrato de sódio. Dessa forma, o sangue é misturado, mantido, como dito, na temperatura de 37 graus Celsius. Em neonatos, a amostra de sangue pode ser obtida através de coleta de sangue capilar, a obtenção desse sangue, então, feita em métodos alternativos. A amostra de sangue nesse frasco com anticoagulante, então, é centrifugada para a separação do conteúdo celular do plasma, e o plasma, posteriormente, é obtido por remoção e, então, é submetido à adição de uma determinada quantidade de cálcio, e esse cálcio em excesso vai reverter o efeito anticoagulante do citrato de sódio.
Na sequência é adicionado o fator tecidual, o fator 3, ou a tromboplastina tecidual à amostra, e é medido o tempo que leva entre a adição de cálcio e fator tecidual e a obtenção do coágulo formado. Nesse diapositivo temos aqui a foto do tubo utilizado para o depósito do sangue, da amostra de sangue colhida, e o tubo onde é realizado o tempo de protrombina e a formação do coágulo do plasma do paciente submetido a esse exame. Esse exame então vai gerar um tempo de protrombina. O tempo normal de protrombina gira em torno de 12 a 13 segundos, porém há uma variabilidade segundo o fator tecidual fabricado, e isso gera uma possibilidade de alteração em relação aos valores considerados normais, segundo o fabricante, segundo o fator tecidual utilizado. Portanto, foi criado um conceito chamado INR, ou International Normalized Rate, ou razão normalizada internacional, que faz a referência entre o valor em segundos encontrado no exame dessa amostra e o valor em segundos considerado o padrão para aquele fator tecidual produzido por aquele fabricante. Essa relação, o INR normal, deve gerar entre 0,8 e 1,2 em pacientes saudáveis sem utilização de medicações que possam alterar a cascata de coagulação na sua via extrínseca ou na sua via comum. Indivíduos submetidos à terapia com o objetivo de aumentar o INR para a profilaxia de fenômenos tromboembólicos devem ter esse valor de INR aumentado para 2,3 e, em algumas situações, para 2,5 a 3,5, devido a maior risco em algumas situações de desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos. Assim, a utilização do tempo de protrombina e a avaliação do seu INR deve servir de orientação nos pacientes que possam ter a indicação de terapia anticoagulante com o objetivo de evitar esses fenômenos tromboembólicos. Indivíduos com valores de INR abaixo do limite inferior da terapia indicada podem ter o risco aumentado de fenômenos tromboembólicos, e aqueles acima do limite máximo podem ter aumentado o seu risco de eventos hemorrágicos. Indivíduos com o tempo de protrombina alterado para tempo aumentado ou INR aumentado sem utilização de substâncias anticoagulantes como o varfarin podem ter como causa a deficiência de vitamina K, tanto por inadequação de dieta como por eliminação aumentada ou insuficiência hepática, levando à diminuição da produção de fatores 1, 2, 5, 7 e 10 de coagulação, que podem eventualmente levar ao alargamento do tempo de protrombina. A relação entre o tempo de protrombina e a utilização de anticoagulantes do tipo cumarínicos deve ser o fato de, como sabemos, a utilização dos anticoagulantes orais antagonistas da vitamina K impedirem a carboxilação dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10 devido à competição com a vitamina K nos sítios de ligação no hepatócito. Portanto, esses fatores de coagulação vão ter a sua maturação prejudicada, a sua última etapa de produção e ativação, a proenzima, impedido devido a essa competição que acontece devido à utilização dos agentes cumarínicos, os anticoagulantes orais, que são antagonistas da vitamina K.
A metodologia de obtenção do tempo de tromboplastina parcial ativada segue princípios bastante semelhantes àqueles do tempo de protrombina elencados no diapositivo anterior. Porém, na etapa em que se obtém o plasma desse paciente após a centrifugação daquele sangue anticoagulado, o que se faz é, após a obtenção desse plasma e colocação desse plasma no tubo do exame propriamente dito, há a adição de cálcio em excesso, como no tempo de protrombina, mas ao invés de adição do fator tecidual, que não é adicionado, e por isso o nome tempo de tromboplastina parcial, o que é adicionado é um agente indutor de cascata de coagulação na sua via intrínseca, que pode ser utilizado sílica, selite, caolin, ácido elágico, alguma substância que principalmente tenha uma carga elétrica negativa que sirva de indutor da via intrínseca da cascata de coagulação, e por isso é essa via que vai ser avaliada no tempo de tromboplastina parcial ativado. O famoso TTPA, ele avalia a via intrínseca e a via comum da cascata de coagulação, fatores 12, 11, 9, 10, 8, 7 não está incluído aqui, e indivíduos que apresentem, por exemplo, afibrinogenemia, ou seja, não tenham fibrinogênio em quantidade satisfatória, também vão ter o tempo alargado, já que vão ser incapazes de induzir a formação de fibrina pela falta de fibrinogênio. Então, esse exame é realizado através da obtenção desse plasma, que é preparado e processado da forma mencionada e descrita aqui, e o tempo normal de tromboplastina parcial ativada é entre 30 e 50 segundos. Esse tempo também pode sofrer variabilidade segundo o fabricante do kit em uso, e por isso também aqui é utilizado o famoso INR, a relação normalizada internacional, que deve ser mantida entre 0,8 e 1,2 em indivíduos normais saudáveis, sem utilização de drogas que possam alterar o TTPA e sem patologias que possam também causar alterações aqui. Esse INR, então, ele deve ser mantido nesses níveis em preparo de paciente em pré-operatório, e o que altera o TTPA em geral são utilização de heparina, patologias relacionadas à presença de anticorpo antifosfolipídico, hemofilia, qualquer das hemofilias, principalmente a hemofilia A e B. A hemofilia C geralmente não se traduz em alterações significativas, a sepsis e anticorpos antifatores de coagulação. Esses indivíduos, então, são submetidos a esse teste, principalmente para controle de patologias ou controle de utilização de substâncias como a heparina, que vão alterar a cascata de coagulação na sua via intrínseca e na sua via comum. O tempo de coagulação ativada se presta à avaliação da atividade da heparina administrada no paciente. É feito de maneira bastante ágil e à beira-leito, chamado exame point of care, uma vez que você, através dele, obtém exatamente a resposta que você quer e você analisa o tempo que foi necessário para a obtenção daquela resposta. A resposta, no caso, é a anticoagulação conseguida pela heparinização. O tempo de coagulação ativada se presta à análise do efeito da heparina. Portanto, é um exame que você provoca a reação da heparina no sangue coletado, e essa reação é medida em segundos.
O aparelho utilizado é um aparelho específico para tempo de coagulação ativada e um dos modelos está apresentado nesse diapositivo. Em geral, esses aparelhos precisam ser ligados previamente, eles precisam ser aquecidos para que se tornem ativos na obtenção do resultado do exame. A realização de exame de base do paciente antes da administração da heparina serve para a obtenção do valor normal, que em geral se encontra entre 70 e 120 segundos no indivíduo sem patologia e sem utilização de heparina. Portanto, esse exame é realizado antes da administração da heparina e a utilização dele se destina ao controle da heparinização em pacientes que vão ser submetidos à heparinização plena, como pacientes que vão ser submetidos à diálise, cateterização cardíaca, balão intraórtico, circulação extracorpórea e outros procedimentos. A obtenção de valores adequados para essa heparinização plena gera resultados em torno de 400 segundos em cirurgias cardíacas, por exemplo, podendo o efeito ser considerado satisfatório entre 150 a 600 segundos, dependendo do tipo de procedimento a ser realizado. A quantidade de sangue a ser extraída do paciente, coletada, é em torno de meio a 1 ml e a marca do volume necessário suficiente existe no tubinho, que é um tubinho específico para a realização do tempo de coagulação ativada. Esse sangue é coletado, é depositado nesse tubo e imediatamente esse tubo é inserido no orifício próprio do aparelho, que vai então gerar pelo contato com a substância provocadora da cascata de coagulação na sua via intrínseca, vai então ativar essa cascata. Normalmente as substâncias existentes no tubo que desencadeiam a cascata de coagulação são as mesmas utilizadas no tempo de tromboplastina parcial ativada, ou seja, selic, ou kaolin, ou ácido elástico ou outra substância que tem a capacidade de ativar o fator 12 de coagulação. Então, o sangue é depositado ali, o frasco é inserido no aparelho, o aparelho vai medir o tempo que levou entre o momento em que o frasco foi inserido no aparelho e a formação do coágulo, em segundos. E ele vai ser tanto maior quanto maior for a atividade da heparina que foi utilizada nesse paciente. O valor desejado, então, em torno de 400 segundos em cirurgia cardíaca, como referência, é um valor a ser esperado, e o exame serve tanto para balizar se temos um tempo de coagulação ativado satisfatório para o procedimento planejado, como também para avaliar a reversão do efeito da heparina e a necessidade ou não de utilização de protamina na reversão da heparinização no momento final do procedimento. A heparinização, a utilização da protamina ao final do procedimento, então, é feito de acordo com o padrão utilizado de 1 mg de protamina para 1 mg de heparina, o que na prática dá mais ou menos uma ampola de protamina de 5 ml para cada 1 ml de heparina utilizado, se ainda há alargamento do tempo de coagulação ativada. Esse processo, como foi dito, ele é feito com uma logística que necessita, é sempre importante frisar, do preparo da ligação do aparelho previamente para que ele seja aquecido, e idealmente deve ser feito o exame de base do paciente para se ter uma avaliação de quanto era o tempo de coagulação ativada nesse paciente previamente à administração de heparina. Esse alargamento do tempo de coagulação ativada conseguido pela utilização da heparina muitas vezes não acontece de forma surpreendente, independente da dose da heparina utilizada.
Com frequência ou, em geral, isso se deve à deficiência congênita de antitrombina, já que a heparina precisa de se ligar à antitrombina para exercer o seu efeito como anticoagulante. Esses pacientes que têm deficiência conhecida de antitrombina precisam da administração ou de concentrado de antitrombina ou da administração de plasma fresco congelado para que então, após a obtenção de valores adequados de antitrombina, consigam ser submetidos aos efeitos da heparinização. Esse diapositivo traz então alguns dos exames tradicionalmente realizados na avaliação da coagulação do paciente. Importante observar também o acréscimo nesse diapositivo do tempo de trombina, importante avaliador da capacidade do fibrinogênio, que pode estar alterado tanto em patologias congênitas como nas situações adquiridas, como doença hepática, por exemplo. Além da contagem de plaqueta, como foi dito no diapositivo anterior, há também a possibilidade da utilização do analisador de função plaquetária e do teste de agregação plaquetária, que são exames menos tradicionais e que são também de importância na avaliação de pacientes que podem ter a contagem plaquetária normal, porém com deficiência funcional das plaquetas. Portanto, exames importantes, porém nem sempre disponíveis na maioria dos serviços. Agora temos aqui a relação dos fatores de coagulação, os exames que são utilizados na pesquisa de alteração de cada um, a terapia indicada para correção da alteração funcional ou quantitativa de cada um deles e a meia-vida dos recursos terapêuticos utilizados na tentativa de correção dos distúrbios relacionados a cada um deles. No momento da tomada de decisão de um paciente sangrante com possibilidades multifatoriais de causa de sangramento e com a necessidade de uma rápida tomada de decisão, os exames anteriores levam algum tempo, existe uma logística de coleta e envio de sangue ao laboratório, uma espera para o retorno, para uma tomada de decisão que muitas vezes acontece de uma maneira um pouco tardia. Para isso, foram desenvolvidas algumas técnicas de exames que podem trazer na forma de point of care os resultados de maneira bastante direcionada, com a possibilidade de uma tomada de decisão bastante específica. Esses exames foram denominados tromboelastograma ou o exame de Rotem, que são capazes de, através da geração de um gráfico simulando os aspectos temporais de uma coagulação, mostrar a localização das alterações possíveis e prováveis do motivo do sangramento. O teste a que nos referimos é um teste chamado viscoelástico. Ele pode ser realizado através da tromboelastografia ou através da tromboelastometria, o Rotem. São exames realizados através da avaliação da mudança da tensão viscoelástica do sangue que se coagula inicialmente e depois é submetido ao processo de fibrinólise natural. Uma determinada quantidade de sangue é coletada e depositada na cubeta própria do aparelho ou de tromboelastografia ou de tromboelastometria. Um pino do aparelho é colocado no interior desse sangue e a movimentação da cubeta ou do pino, dependendo da modalidade de aparelho utilizado. Com a movimentação desse sangue ou desse pino, ocorre, à medida que há a passagem do tempo, um desenho formado que é produzido devido à alteração da viscoelasticidade do sangue, que vai inicialmente sendo coagulado e depois submetido à fibrinólise.
Esse desenho formado, então, ele vai ser uma impressão digital daquele mecanismo de coagulação específico daquela amostra de sangue que foi submetida ao exame. Isso vai ser visto no diapositivo posterior, mas a ideia é exatamente a transformação de um processo mecânico em uma demonstração gráfica, com a representação de momentos que são compatíveis com recursos naturais de hemostasia, que podem estar aumentados ou diminuídos, traduzindo a alteração de aumento de velocidade ou aumento de intensidade na formação daquele desenho, gerando então uma impressão diagnóstica que vai ser de suma importância para o direcionamento da tomada de decisão para a causa específica de uma eventual alteração hemostática. Com a utilização desses recursos, então, uma quantidade igual a mais ou menos 3,6 ml de sangue é depositado nessa cuba. Alguns dispositivos mais recentes dispensam a necessidade do pino no interior da cuba e a avaliação da formação do trombo é feita através de recursos de ressonância, fazendo com que haja, então, a possibilidade dessa resolução de coágulo sem a necessidade da introdução do pino. Esse exame é de extrema importância em situações de necessidade rápida de tomada de decisão ou de possibilidade de interveniência de fatores diferentes relacionados à causa do sangramento. É importante em situações de cirurgia cardíaca, de transplante hepático, algumas situações de trauma, algumas situações obstétricas, e em algumas situações em que há envolvimentos mistos, como as mencionadas anteriormente, e também a utilização de drogas que podem estar afetando a capacidade hemostática, como utilização de heparina, seja ela não fracionada ou de baixo peso molecular, utilização de aspirina, cirurgias envolvendo circulação extracorpórea, hipercoagulabilidade, fibrinólise, entre outros. De forma que, através do simples exemplar, uma simples produção de um determinado desenho, é possível a interpretação dos vários caminhos de formação de um coágulo, direcionando a terapêutica de maneira bastante precisa. A formação do gráfico da tromboelastografia representa 3 estágios principais do modelo de hemostasia celular, que são iniciação, amplificação e propagação. A iniciação é o tempo entre o início do exame e o início da formação de fibrina e é tido como valor de R. O valor de R, então, é o tempo decorrente entre o início do exame e o início da formação de fibrina. Normalmente está relacionado com a função dos fatores de coagulação e, quando normal, encontra-se em valores entre 4 e 8 minutos. O valor de R está aumentado em pacientes com deficiência dos fatores de coagulação. A partir da formação da fibrina, ocorre a abertura progressiva das linhas que vão formar a cauda do desenho da tromboelastografia. Esse momento inicia-se o valor de R, que vai desde o início da formação de fibrina até o momento em que a amplitude da linha ascendente atinge 20 milímetros, mais ou menos. O tempo normal de K é entre 1 e 4 minutos e ele está relacionado com o fibrinogênio. Pacientes que têm redução do fibrinogênio vão apresentar um alongamento do tempo K e assim esse valor apresenta-se aumentado. Da mesma forma, o ângulo formado na abertura do desenho da tromboelastografia vai formar um ângulo alfa. E quando os indivíduos estiverem com o fibrinogênio aumentado, K aumenta e alfa, o ângulo alfa diminui, já que essa ascensão do desenho vai ser mais lenta e progressiva. Portanto,
valor de K e valor de ângulo alfa são inversamente proporcionais e ambos são dependentes do fibrinogênio. O fibrinogênio aumentado encurta K e eleva o ângulo alfa, e fibrinogênio reduzido faz com que o valor de K aumente e o ângulo alfa se encontre reduzido. Outro valor importante é a amplitude máxima de formação do coágulo. Nesse desenho, a amplitude máxima normal ela gira entre 55 e 73 milímetros e ela é diretamente relacionada ao valor de contagem plaquetária e de função plaquetária em 80% de importância e é relacionada também à fibrina em 20% de importância, já que a fibrina necessita estar funcionante porque é ela que vai aderir à glicoproteína 2B3A e ambos, as plaquetas e a fibrina, vão ser importantes na formação do alargamento desse desenho. A amplitude máxima ela aumenta na hiperfunção plaquetária e ela reduz na plaquetopenia ou na disfunção plaquetária provocada, por exemplo, por algumas alterações congênitas, como foi mencionado anteriormente, e também na utilização de antiplaquetários. Da mesma forma que a amplitude máxima aumenta com pacientes que apresentam hiperfunção plaquetária, o tempo para a amplitude máxima se reduz. Eles também são inversamente proporcionais. Então, o tempo para a amplitude máxima vai aumentar quando a disfunção plaquetária existir, assim como a amplitude máxima vai reduzir nessa situação também. Outro fator importante a ser analisado é o A30, o LY30, que são conceitos relacionados à fibrinólise. Essa amplitude aos 30 minutos representa a capacidade de fibrinólise do paciente. Quando a amplitude está reduzida na fibrinólise no tempo 30 minutos, significa que há uma fibrinólise acelerada. Quando essa amplitude está aumentada, a fibrinólise ela está reduzida. Os valores normais de A30 ou LY30, que é a mesma coisa com sigla diferente, é entre 0 e 8%. Portanto, espera-se que haja uma redução de até 8% na largura dessa cauda aos 30 minutos, representando uma fibrinólise fisiológica nesse paciente. Há a possibilidade de desenvolvimento desse exame fibroelástico tanto através do uso do tromboelastograma como do Rotem. Os exames são semelhantes, as variáveis são bastante parecidas e a denominação varia, a denominação de cada variável varia de acordo com o exame. A tabela à esquerda apresenta a correspondência dos nomes. Tempo de coagulação no Rotem é igual ao valor de R no tromboelastograma. O ângulo alfa e o tempo de formação de coágulo é igual ao valor de K e o ângulo alfa no tromboelastograma. A máxima firmeza de coágulo no Rotem é igual à amplitude máxima e a lise de coágulo no Rotem é igual a LY30 no tromboelastograma. Portanto, os dois exames são bastante semelhantes, apenas a denominação das variáveis que muda de um exame para o outro. Uma importante diferença em relação ao Rotem, quando se compara com o tromboelastograma, é a possibilidade de usar alguns artifícios que podem isolar alguns fatores ou alguns mecanismos envolvidos na coagulação para que tenha uma maior precisão na discriminação dos fatores alterados em cada uma das etapas da hemostasia. Isso é bastante interessante
porém isso depende de alguns reagentes que são extremamente caros e muitas vezes faltam no mercado e muitas vezes a disponibilidade do aparelho não é concomitante à disponibilidade dos reagentes. Esse diapositivo traz para nós o gráfico formado no tromboelastograma e as variações de formações segundo as alterações dos diversos momentos e estágios da hemostasia. À direita é possível ver o primeiro desenho normal, uma demonstração gráfica de um exame tromboelastográfico normal. O segundo exame, onde há um aumento expressivo do valor de R, que representa uma alteração dos fatores de coagulação. No caso, sugere-se uma hemofilia, portanto, há uma redução importante da capacidade de formação do coágulo e da fibrina em consequência. Concomitante, ocorre uma diminuição do alargamento da maior amplitude, que pode estar relacionada, obviamente, à menor capacidade da formação de fibrina devido à hemofilia. Como vimos no diapositivo anterior, não é só a plaqueta que é importante na formação de uma largura adequada. 20% dessa largura se deve à existência de fibrina em valores normais. Como o paciente, no caso em questão, tem hemofilia, ele tem menor capacidade de produção de fibrina e assim tem uma redução da largura da amplitude máxima. O terceiro exemplo, um paciente em uso de antiplaquetários que apresentam a redução funcional da plaqueta e assim uma redução até mais expressiva da largura da amplitude máxima. O quarto exemplo, uma diminuição súbita na largura que ainda não tinha atingido valores normais da amplitude máxima, representando uma hiperfibrinólise bastante grave e assim a redução daquele valor de A30 que faz com que haja uma redução da cauda do desenho. O desenho subsequente demonstrando uma hipercoagulabilidade, onde há uma extrema redução do segmento R, um indivíduo que tem uma coagulação extremamente acelerada. Um dos mecanismos possíveis é a doença chamada fator 5 de Leiden, que pode causar uma aceleração da coagulação desse paciente, entre outras causas possíveis. Então, há um encurtamento do valor de R devido à hipercoagulabilidade, um aumento acentuado da formação de fibrina com um alargamento expressivo da amplitude máxima. O penúltimo exemplo, uma coagulação intravascular disseminada que ocorre por aumento expressivo da coagulabilidade do indivíduo, provavelmente pelos mecanismos inflamatórios a que ele foi submetido, com encurtamento do valor de R e alargamento expressivo da amplitude máxima, seguido de uma fase de hiperfibrinólise, com diminuição rápida da cauda, ou seja, diminuição daquele valor de A30, que representa então a fibrinólise, no caso, fibrinólise secundária. Existe uma hipercoagulabilidade inicial e uma hiperfibrinólise secundária. E o último exemplo, um paciente com hipocoagulabilidade, provavelmente um paciente que tem uma alteração importante dos fatores de coagulação, pode ser um paciente com uso de heparina, com uso de anticoagulante oral, mas que ele tem um alargamento expressivo do valor de R, demonstrando uma incapacidade inicial da formação de fibrina por alteração funcional ou quantitativa dos fatores de coagulação. Por produzir pouca fibrina, tem uma diminuição expressiva também da amplitude máxima, levando a um desenho bastante fino na formação da tromboelastografia.
Terminamos aqui mais um vídeo relacionado à hemostasia e anticoagulação, um vídeo relacionado às formas de avaliação do processo hemostático. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem seu like e compartilhem. E nos visitem no canal Telegram Temas de Anestesia. Muito obrigado, um abraço.